Qual foi a situação mais louca em que sua intuição te alertou sobre alguém e acabou se revelando certa? Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos ler história sobre intuição, que é aquele pressentimento que nós temos de vez em quando sobre algo ou alguém e que aparentemente não tem explicação nenhuma. Só cuidado que algumas histórias podem ser um pouco pesadas, tá bom? E começo com uma curiosidade. Existe um ramo da filosofia antiga que trata a intuição como um refinamento da mente, ou seja, é como se todas as suas gerações fossem melhorando sua intuição conforme foram vivendo. Da mesma forma que o seu corpo foi se moldando pela genética das pessoas que vieram antes de você, a sua intuição foi sendo aprimorada, e é por isso que você consegue tomar decisões baseadas no seu pressentimento sem nunca ter passado por uma situação parecida antes. Legal, né? E quero saber, como é que anda a intuição de vocês? Beijos e vamos para as histórias. História 1. Não fui eu, mas minha esposa. Em uma sexta-feira, compramos um veículo novo em uma concessionária, e o cara que cuidou da garantia e dos acessórios era jovem, talvez no começo dos 20 anos. Eu achei que ele parecia ter muita energia e talvez fosse um pouco amigável demais. Minha esposa claramente sentiu uma energia ruim dele. O fim de semana todo ela ficou mencionando ele e como não confiava nele. Na segunda-feira de manhã, decidi pesquisar o nome dele no Google e encontrei uma notícia recente em um site local. Aparentemente, naquele fim de semana, ele estava envolvido em uma perseguição policial. Ele tinha o porta-malas cheio de dinheiro e drogas. Ele correu por um campo de fazenda e se escondeu em um celeiro até a unidade canina encontrá-lo. História 2. Eu tinha mais ou menos 14 anos e havia um vizinho que sempre me dava nojo. Um dia eu estava correndo para casa e ele parou no acostamento, insistindo que eu entrasse no carro para ele me levar para casa. Eu saí correndo como um coelho e atravessei a floresta até minha casa. Menos de um ano depois, ele estava na prisão perpétua por condenação por assassinato. História 3. Eu conheci um cara através de um amigo em comum que eu achava super bonito. Ele também era doce e engraçado e parecia ser um ótimo partido. Nós flertamos bastante e ele me convidou para sair. Eu teria dito sim, mas algo nos olhos dele parecia estranho, então meu instinto me disse para dizer não, e eu o recusei. 6 meses depois, o rosto dele estava estampado em todas as notícias por ter assassinado sua terapeuta e tentado matar sua mãe. Ele vai passar o resto da vida na prisão. História 4. Eu estava na rodovia a caminho do trabalho, me preparando para ultrapassar um veículo que estava se movendo mais devagar. Por algum motivo que até hoje não entendo, decidi diminuir a velocidade e aproveitar a viagem, sem pressa. E foi uma boa ideia. De repente, um carro apareceu na rodovia vindo da saída do outro lado da estrada, cruzou a mureta e capotou na vala. Se eu tivesse tentado ultrapassar o carro na minha frente, estaria bem no caminho desse carro descontrolado e não teria para onde ir. No final das contas, eu freiei e me desviei, evitando a colisão, que acabou sendo apenas um acidente com um carro e ferimentos leves, em vez de uma colisão envolvendo vários carros com ferimentos graves, ou até mesmo fatais. História 5. Eu fui estudante de teatro em Long Beach, Califórnia, muitos anos atrás, e também conhecia um pouco demais a cena das drogas. Havia um cara que se envolvia em ambos, realmente excêntrico. A coisa mais marcante sobre sua aparência era um corte de cabelo loiro e reto. Ele começou a vir ao meu apartamento para socializar e estava tentando muito se conectar. Ele falava muito sobre seus verões na natureza. Afirmava que poderia sobreviver em qualquer lugar e se comunicar com a natureza, e que era um com a vida selvagem. Ele sempre dizia que eu adoraria e insinuava que eu deveria ir com ele. Um dia, ele tirou a camisa e começou a enrolá-la, falando sobre como a roupa poderia ser usada como corda. Tipo, como assim? E eu fiquei super assustada e finalmente admiti para mim mesma que o cara era apenas muito estranho para estar por perto. Eu tive que ser realmente rude e insistente para fazer ele me deixar em paz. Esqueci dele por anos, até que saiu um filme sobre como ele ser obcecado com a vida selvagem resultou tanto na morte dele quanto da namorada dele por ursos pardos. História 6. Médico aqui. Um momento que fica na memória não é tanto o que a paciente disse, mas mais a linguagem corporal dela que me indicou o que estava dando errado. Eu era estudante de medicina na época, e a cidade onde Miss Fala ficava era um ponto central para o tráfico humano. Eu notei uma paciente no pronto-socorro que tinha um ferimento bem feio no rosto e estava com um cara suspeito que não era da família dela. Ela não era minha paciente, mas eu compartilhei minha intuição com o médico dela,
que então inventou uma desculpa para conversar com a paciente a sós e conseguiu ajuda com ela. No fim, descobriu-se que ela era uma vítima de tráfico humano. Nunca conversei com ela, mas não consegui tirar da cabeça a sensação que tive ao olhar para ela e para o homem com quem estava. História 7. Na faculdade, eu tinha um colega de quarto que parecia super tranquilo e amigável desde o primeiro dia. Todo mundo gostava dele, mas algo na maneira como ele sorria quando ninguém estava olhando me deixava inquieto. Eu não conseguia explicar, então ignorei. 2 meses depois, voltei para casa mais cedo e o peguei mexendo nas minhas coisas, experimentando minhas roupas e tirando fotos. Acontece que ele estava roubando pequenas coisas de todos nós e vendendo online. Eu me mudei no dia seguinte. História 8. Quando eu era criança, um amigo da família se casou e eles fizeram a recepção na nossa casa. Eu peguei as piores vibrações do novo marido dela e decidi só evitar a festa. Eu tava tão bravo, tipo, por que os adultos ao redor dela não estão dizendo que esse cara é uma má notícia? Minha mãe disse que eu tava sendo ridículo. Ela tá tão feliz. Bem, parece que eu estava certo. Alguns anos depois, ouvi que ele era abusivo e ela escapou. Ele então a perseguia sem parar, estragando tudo que ela tentava fazer. Ela mudou de nome e teve que remover cada vestígio dela online. Assustador. Não estou feliz por ter estado certo sobre isso. História 9. A babá que minha mãe contratou tentou sequestrar a mim e a um dos meus irmãos mais novos. Eu senti que algo estava errado e não queria entrar na casa dela. Minha mãe ficou furiosa. Meu pai achou engraçado, mas acabamos ficando em casa, e algumas semanas depois, descobrimos que ela sequestrou algumas crianças, quando os pais as deixaram para um final de semana de 3 dias, e quando eles voltaram para buscar as crianças, a casa dela estava quase vazia. História 10. Contratamos um cara para nossa equipe que tinha um currículo perfeito, mandou bem na entrevista, tinha ótimas referências, mas algo parecia estranho o tempo todo. Não havia nada que eu pudesse apontar, sem sinal vermelho no papel, apenas uma intuição que eu continuava ignorando porque tudo parecia certo logicamente. 3 meses depois, descobrimos que ele estava copiando nossos processos internos e dados de clientes e estava discretamente construindo uma operação concorrente usando nossos próprios sistemas. A parte que ficou comigo foi que cada pessoa do painel de contratação sentia a mesma insegurança e ninguém disse nada porque ninguém queria ser o responsável por rejeitar um candidato perfeito só por vibes. Agora eu tenho uma regra. Se alguém não consegue explicar por que algo parece errado, tudo bem, o feeling ainda tem lugar à mesa. Intuição é apenas reconhecimento de padrões que seu cérebro ainda não converteu em palavras. História 11. Nos anos 70, eu dirigia um Fiat com o teto aberto e fui devagar me aproximando de um caminhão na minha frente. Eu estava com meus 2 bebês. Não queria ultrapassar o caminhão, mas por algum motivo mudava para a próxima faixa. De repente, um painel de madeira voou do caminhão e caiu bem onde meu carro teria ficado. Nunca me esqueci de ouvir essas intuições. História 12. A família da minha parceira tem uma pequena cabana de verão nas montanhas de Nova York, à beira de um lago, em uma área bem remota. É um ótimo lugar para escapar de tudo. A filha adulta da minha parceira demonstrou interesse em nos visitar enquanto estivemos lá. Achamos ótimo, adoraríamos vê-la. Ela pediu para trazer uma amiga. Dissemos que quanto mais melhor. Nós pagamos pelo transporte delas e 95% da comida e das bebidas. Nós as pegamos na estação rodoviária local. Logo de cara, eu senti más vibes da amiga. No início, ignorei. Acontece que, enquanto estávamos fora, a amiga decidiu vasculhar tudo na cabana e levar o que achasse interessante. Eu tinha alguns remédios em uma caixa em um canto distante do nosso quarto, embaixo de mais 2 caixas, como coisas para colesterol e diabetes. Ela se serviu de alguns remédios opioides que tinha de uma cirurgia dentária antiga. Era tarde demais naquela noite, mas colocamos ela no próximo ônibus para fora da cidade. História 13. Eu não sou uma pessoa ciumenta. Acho que os homens devem ter amigas mulheres, e as mulheres devem ter amigos homens. Isso aconteceu 2 vezes. Em 2 relacionamentos diferentes, eu tive um pressentimento sobre uma mulher. Um pressentimento forte, que não dava para ignorar. O relacionamento e a comunicação entre meus namorados e as mulheres não pareciam suspeitos à primeira vista, e eu fui levada a me sentir louca e insegura por questionar isso nas 2 vezes.
Sem surpresa, nas 2 vezes eu estava sendo traída com essas mulheres. Não consigo explicar. Verdadeiramente é como um saber interior. Nunca me senti ameaçada ou insegura ou suspeitando de qualquer outra mulher em qualquer um dos meus relacionamentos. Foi só com essas 2, quando algo estava realmente acontecendo nas costas. História 14. Namorei uma garota por mais de 1 ano. Fui convidado para ser um dos padrinhos no casamento do primo dela. Para resumir, vi ela e um dos padrinhos conversando um pouco no casamento. Não parecia nada demais, já que todo mundo estava se misturando. Mas algo no meu intuito disse para eu não confiar naquilo. Cerca de 1 mês após o casamento, do nada, ela quer terminar. Algumas semanas depois, eu estava saindo com alguns amigos e quem aparece no mesmo bar? Minha ex e o padrinho. História 15. Não fui eu, mas sim meu noivo. Quando nos conhecemos em 2019, minha irmã era casada com o primeiro marido. Eles estavam juntos desde que eu era criança e eu o amava de verdade. Achava que ele era como um irmão. Meu agora noivo, então namorado, me disse que achava que meu cunhado estava traindo minha irmã só pela impressão que ele tinha. Fiquei tão ofendida e meio brava por achar que ele conhecia minha família melhor do que eu. Pois é, meu cunhado estava traindo com várias pessoas e fazia isso há anos. Minha irmã agora está felizmente casada de novo com um cara muito melhor. História 16. Eu trabalhei em um emprego de atendimento ao cliente de nível mais baixo. Um homem bonito foi contratado e parecia ter vindo diretamente de uma agência de modelos. Loiro, mandíbula forte, dentes brancos e retos, um sorriso ofuscante, charmoso pra caramba. Todas as mulheres do escritório estavam apaixonadas por ele. Ele começou a subir imediatamente na hierarquia de responsabilidades, recebendo projetos antes de pessoas que estavam lá há anos. Mas eu simplesmente não me sentia bem em relação a ele e o evitava. Em 6 meses, ele foi preso por copiar números de cartões de crédito e repassá-los para uso. História 17. Eu tenho um gato que é ridiculamente carinhoso com todo mundo. Na primeira vez que conheceu meu ex-cunhado, o gato arranhou o rosto dele de um jeito que foi surreal. Fomos pegos de surpresa, mas, você sabe, é gato. No fim das contas, ele acabou sendo um grande idiota. Um tempinho depois do divórcio dela, ela conheceu um cara novo e o trouxe para nos apresentar. A primeira coisa que fiz foi colocar aquele gato no colo dele. História 18. Eu era comissária de bordo para a American Airlines em julho de 2001. O voo não estava cheio. Havia um grupo de 4 homens sentados juntos na parte de trás do avião. Eles me incomodaram por algum motivo e eu fiquei de olho neles. Não posso dizer o motivo, porque eles eram educados. Em um determinado momento, enquanto eu estava servindo na frente, olhei para a parte de trás do avião e percebi que eles tinham se espalhado em diferentes assentos ao longo do avião. Então eu vi um deles agachado na área de serviço de trás. Eu fui rapidamente até lá e o encontrei curvado sobre minha bolsa de voo, puxando o meu manual de voo. Eu gritei para ele sair e ele e os amigos começaram a rir. Eu fiz um relatório de incidente e enviei para a empresa. Então aconteceu o 11 de setembro e eu vi fotos dos homens envolvidos no ataque. Reconheci 2 deles daquele dia. Eu liguei para a linha direta do FBI que foi criada e contei a eles sobre o incidente. Eles me colocaram em espera e depois voltaram para me dizer que já tinham essa informação. Isso ainda me dá pesadelos.